Nesse domingo nós temos a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e também a continuação das oitavas de final da Eurocopa. Na Eurocopa nós temos a Inglaterra enfrentando a Eslováquia, Inglaterra franca favorita, uma cotação de 1,40, e mais uma super favorita, a Espanha, enfrentando a Geórgia, que conquistou o seu primeiro ponto na Euro contra a República Tcheca, o seu primeiro triunfo, a primeira vitória na Euro contra Portugal, e vai enfrentar pela primeira vez uma seleção na fase eliminatória, fase de playoff, justamente a Espanha, uma das seleções que talvez melhor tenha jogado a primeira fase, a fase de grupos. Mas não dá para escolher, obviamente, adversário. No Campeonato Brasileiro, o Galo enfrenta o Atlético Goianiense, Fortaleza que venceu, a equipe do Palmeiras enfrenta o Juventude que venceu o Flamengo, o Grêmio enfrenta o Fluminense, duas equipes em situações bem complexas. O São Paulo, que venceu o Criciúma agora há pouco, enfrenta o Bahia, que acabou de vencer o Vasco. Na minha humilde opinião, o Bahia joga talvez top 2, 3 do melhor futebol do Brasil. O Criciúma enfrenta o Internacional, duas equipes que vêm de derrota. O Flamengo que enfrenta o Cruzeiro, o Flamengo que foi derrotado pela primeira vez fora de casa. E o Vitória, que conquistou um excelente resultado no Maracanã contra o Fluminense, enfrenta o Atlético Paranaense. Além disso, a gente tem a Série B e, obviamente, os jogos da Copa América para complementar a nossa grade. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 30, último dia do mês de junho. Vamos começar o nosso planejamento na Euro, nos jogos de seleções, também falaremos sobre Copa América e depois a gente volta no Campeonato Brasileiro, tá bom? Lembrando, primeiro comentário fixado, vou deixar o link da promoção do Sportbook da Betfair, de até 40 dias, de reembolso de até R$15, no valor máximo de reembolso de R$600, tá? Essa é uma promoção para Sportbook. Para você que é um trader e está aprendendo mais sobre trade no meu curso gratuito aqui embaixo, que está todo reformulado agora, tem um sistema totalmente diferente de aprendizado, muita gente gostou e eu fico feliz que vocês tenham gostado. Estou trazendo outros cursos ali também totalmente gratuito para vocês. Tem no primeiro link da descrição, não no primeiro comentário fixado, o bônus voltado para exchange, voltado no aprendizado, de até R$200 de reembolso, sem rollover, sem pegadinha, sem nada. Tá bom? Então você escolhe qual o bônus que é melhor para você. Aqui é um canal sobre trade, então eu sempre aconselho você utilizar na parte de trade, tá bom? Vamos começar falando sobre a Inglaterra e Eslováquia. Vou lá na parte da fase de grupos aqui para a gente entender o que cada equipe apresentou, A Eslováquia ficou no grupo E, com Romênia, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia. A Eslováquia fez 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota, perdeu para a seleção da Ucrânia de virada por 2-1, venceu a Bélgica na estreia por 1-0 e empatou com a seleção da Romênia no último jogo, aquele jogo de comadre, jogo onde ninguém queria praticamente nada. A seleção da Eslováquia, na minha opinião, ela foi uma seleção que praticamente entregou o que prometeu, Talvez algumas pessoas tenham duvidado da capacidade, mas se a gente lembra aqui, não sei se vocês têm essa lembrança, mas a Eslováquia ficou com 22 pontos na eliminatória da Euro. Num grupo com Portugal, ela venceu 7 de 10 partidas disputadas. Então, óbvio que o grupo não era extremamente difícil, mas quando você olha para uma classificação dessa, você pensa, poxa, é uma equipe que pode surpreender. E quando ela cai num grupo com Bélgica, Romênia e Ucrânia, às vezes por conta da Bélgica a gente leva um pouco de preconceito na análise, mas visto o que a seleção fez nas eliminatórias, você pode até pensar, poxa, é uma seleção que poderia se classificar. E se classificou. E coincidentemente ficou entre melhores terceiros colocados, tá? Porque poderia ter sido melhor. Se não fosse esse jogo de comadre no último jogo contra a Romênia, quiçá até pensar numa liderança do grupo. Então eu acho que a Eslováquia prometeu e cumpriu o que era esperado, Agora vamos falar da Inglaterra aqui no grupo C. A Inglaterra foi líder do grupo com 5 pontos, uma vitória, 2 empates, a seleção favorita nas casas de apostas para vencer a Euro desde o início, mas vamos ser sinceros, talvez a seleção que mais decepcionou nessa Euro até aqui. É claro que jogar bonito e se classificar, eu acho que se a Inglaterra tivesse que escolher, obviamente ela iria escolher sempre se classificar, A Inglaterra não precisa jogar bonito. Depois de tanto tempo sem conquistar um título, a Inglaterra precisa de fato levar esse negócio para casa, como eles dizem lá que tá voltando para casa. Rapaz, leva esse negócio para casa de uma vez, pelo amor de Deus. Faz muito tempo. Toda a competição, a Inglaterra entra ou como segunda ou como primeira favorita e não consegue desempenhar um bom papel. A Inglaterra é a atual vice-campeã da Euro, perdeu para a Itália nos pênaltis, mas tem jogado um futebol, olha, mequetrefe.
Mequetrefe. Não encantou ninguém. Então, em relação à promessa e entrega, a Inglaterra não entregou absolutamente nada ainda. Pode ser que a chave vire nessas eliminatórias? Pode. Pode ser que agora, na fase de playoff, a Inglaterra passe a jogar muita bola. Mas, vamos ser sinceros, por enquanto, a Inglaterra não entregou nada. Né? Tem uma defesa relativamente sólida, não é uma equipe que cede tantas oportunidades assim em determinadas situações, principalmente quando está empatado, né? Não é uma equipe que cede tanta oportunidade quando está empatado, geralmente escolhe recuar quando já está vencendo o jogo. Tem peças individuais muito boas, você listar o time da Inglaterra jogador por jogador é uma coisa absurda, mas é um time que não encanta, né? Mas é o que eu falei no início, eu acho que não precisa encantar, tem que fazer o que precisa ser feito. Então, ao invés da gente pensar só em ficar criticando ou analisando se a Inglaterra joga ou não joga bem, o que a gente pode tentar tirar de valor desses jogos da Inglaterra é pegar os momentos onde a Inglaterra esteja de fato dominando e aproveitar esses momentos, e quando ela não estiver demonstrando nada, não confiar no peso da camisa da Inglaterra. Então é tentar trabalhar da maneira menos emocional possível e o mais racional possível. Tá bem? Estou dentro, estamos dentro, estou a favor. Tá mal? Não é a camisa que vai me manter dentro da posição, certo? Então, eu acho que tem um limite. Em algum momento vai aparecer um limite do tipo, olha, se você não começar a desempenhar um bom futebol agora, daqui para frente você não vai passar. Mas talvez não seja a Eslováquia esse parâmetro, né? Eu acho que ela pode criar um problema para a Inglaterra em relação a se defender muito bem, tentar passar com uma defesa muito sólida, tentar uma bola parada ali, uma bola aérea, uma finalização de fora da área, mas não sei se a Eslováquia vai ser a baliza para fazer a Inglaterra jogar bola ou não. Mas tentamos aqui ser o mais racional possível, tá? Esteja a favor da Inglaterra somente quando ela te dá sinal para poder estar e não confie no peso da camisa, porque a Inglaterra não tem jogado tanta bola assim. A 1,40, como um trader, vocês sabem o que eu vou buscar. A Inglaterra, quando joga num jogo empatado, sem estar com vantagem, ela domina geralmente o campo ofensivo, tem uma boa marcação-pressão, recupera a segunda bola e cria. Mas a criação da Inglaterra não é muito por dentro. Geralmente é uma criação mais pelas beiradas, alçando bola na área, finalizando de fora da área. Talvez ali utilizando um pouco das beiradas do campo para fazer uma jogada individual. Mas na maioria das vezes é bola no Bukayo Saka, que corta para dentro, ou finaliza ou cruza, Harry Kane tenta cabecear, ou o Phil Foden na entrada da área tenta finalizar para o gol, e assim a gente vai tentando. Não é uma Inglaterra que encanta na criatividade, mas tem peças individuais para resolver. Se o cenário for de domínio, quero estar a favor. Se o cenário de domínio se perder no meio do caminho, vou estar fora. Tá? Se a Inglaterra abre o placar e faz o mesmo movimento que fez contra, por exemplo, a Sérvia, que é onde ela recuou e chamou o adversário para cima, eu não vou confiar no peso da camisa e vou ficar de fora. Ou vou fechar minha posição, tá bom? Óbvio que a gente tem que ficar de olho também em Jude Bellingham, mas não dá para carregar toda essa galera nas costas. O Bellingham é um cara muito forte, que domina realmente o meio campo, mas a Inglaterra precisa de bem mais ali para poder dar liga. Eu acho que passa muito da ideia do treinador também. Southgate já tá ali há muito tempo e não consegue fazer essa equipe jogar bem. Mas enfim, né? Temos uma Inglaterra realmente favorita e uma Eslováquia que, se partir para cima, pode se complicar. Provavelmente tende a fazer um jogo um pouco mais recuado, seguro, tentando passar por uma bola, ou quem sabe tentando levar o jogo para os penais, né? Uma prorrogação com os penais. Dos principais jogadores da Eslováquia, nós temos o goleiro do Newcastle, o Dubravka, bom goleiro. O zagueiro do PSG, o Skriniar. Tem jogadores aqui da segunda divisão da Alemanha, da primeira divisão, né? O Bochum acabou se segurando contra o Fortuna Düsseldorf. Lobotka do Napoli, também um jogador de destaque. O Benes do Hamburgo, bom jogador também. E aqui na parte ofensiva, nós temos o Haraslin do Sparta Praga e o Šranc, o Ivan Šranc, acho que é assim que se fala, do Slavia Praga, né? São dois jogadores, entre aspas, locais, que jogam futebol local, mas, por exemplo, o Ivan Šranc, acho que é assim, é o goleador da equipe até o momento. Mas você vê que não é uma galera assim de muito renome, mas que joga talvez um futebol encaixado que a Inglaterra, por exemplo, não sei se consegue jogar e encantar, né? É aquela coisa da promessa da entrega, né? A gente espera muito mais a Inglaterra. Do lado da Inglaterra, Bukayo Saka geralmente pela direita cortando para dentro, como eu falei, tentando buscar Harry Kane, vai enfrentar uma defesa fechada, então a bola aérea pode sim ser um fator importante, assim como as finalizações de fora da área. Aí você tem o Phil Foden, tem a possibilidade do Palmer, não sei se ele vai ser titular. O Declan Rice também é um jogador que finaliza muito bem de fora da área, né? Aí você tem o Alexander-Arnold, talvez como possibilidade. O Walker
também para cruzamento. Enfim, é uma seleção inglesa que tem tudo para enfrentar uma seleção muito forte defensivamente e vai ter que utilizar dessas bolas aéreas, mas uma seleção inglesa que talvez, se abrir o placar muito cedo, se conquistar uma vantagem, pode acabar tendo uma possibilidade de contra-atacar e até tornar esse jogo fácil. Mas enquanto esse primeiro gol não sair, eu não duvido que a Inglaterra possa até se complicar por aqui, tá? Falando de Espanha e Geórgia, a gente teve uma história muito... A gente tem, né? Ainda uma história muito bonita da Geórgia nessa competição, pela primeira vez conquistando um ponto, uma vitória em cima do Cristiano Ronaldo, né, do time do Cristiano Ronaldo, o Vicha Kvaratskhelia pegando a camisa do Cristiano Ronaldo depois, uma seleção que pega logo a Espanha na sua primeira participação em playoff da Euro, a Espanha que talvez nesse momento tenha um futebol melhor apresentado na Euro até aqui. Se a gente pegar, por exemplo, aqui ó, o Power Ranking que o SofaScore fez, nós temos na primeira rodada a França, Inglaterra e Alemanha, junto com Portugal, eram as principais seleções. No fim da terceira rodada, você já tem a Espanha chegando em segundo, né? A Alemanha em terceiro. Nas oitavas de final, a Espanha já lidera o Power Rank aqui como uma das seleções que melhor apresentou o futebol. E é verdade, não tem nenhuma mentira nisso daqui. Se a gente pegar aqui o grupo da Espanha, que foi o grupo B, a Espanha fez 9 pontos. Foi a única seleção que venceu todos os jogos. A Alemanha fez 7, a Inglaterra fez 5, a Áustria fez 6, Portugal e Turquia fizeram 6, somente a Espanha conseguiu fazer 9 pontos, né? Então, com toda a sinceridade do mundo, a análise desse jogo aqui, ela é muito tranquila de se fazer. Se a situação vai acontecer de fato, do jeito que a gente está esperando, não sabemos. Mas o cenário é um só, não existe outro cenário. Eu não vou falar aqui para você que a Geórgia vai jogar com posse, dominando a Espanha, empurrando a Espanha para trás, que a Espanha vai ser surpreendida com um gol no primeiro minuto de jogo, piriri, pororó. Isso pode acontecer, mas é muito provável que a gente tenha uma Espanha com 80, 75, 70% de posse de bola. Uma Geórgia fechadíssima, quiçá buscando ali um ou dois contra-ataques e olhe lá. E uma Espanha tentando de tudo para penetrar na área. É mais ou menos isso que se espera. Nada mais diferente do que isso, né? Esse jogo ele tem a capacidade talvez de abrir se a Espanha sair na frente e a Geórgia no final do jogo partir para cima, como já fez contra a República Tcheca, tomando gol no final, quando o goleiro foi para a área, como já fez em outras situações. Mas contra a Turquia que foi isso. Foi pra cima e tomou um gol no final. Mas até tomar o primeiro gol, se é que vai tomar, né? A Geórgia tende a ficar fechadinha, com um bloco bem compactado. E, na verdade, se eu fosse treinador da Geórgia, era isso aí que eu ia tentar. Por quê? Você vai enfrentar uma das melhores seleções do mundo, uma seleção que tem plena capacidade de chegar numa final, quem sabe até levar o título, provavelmente tentar disputar uma prorrogação ou pênalti seja melhor do que partir pra cima, né? Então, é uma Geórgia que provavelmente tende a se segurar. Como um trader, trabalho nesse jogo tranquilamente a favor da Espanha, desde que eles me apresentem o que eles geralmente apresentam contra essas seleções mais frágeis. Não vou aqui ficar fazendo juízo de valor. A Geórgia, comparado à Espanha, é uma seleção mais frágil. Pode surpreender o mundo? Pode chocar o mundo? Pode. Mas no pré-jogo não tem como ser evidente aqui, não tem como reinventar a roda, tá? Agora, para você que é um punter, essa cotação de 1,20 não me agrada. Por quê? Um trader consegue estar a favor ali durante 30, 40 minutos no primeiro tempo, dependendo da pressão, perder pouquíssimo do seu capital investido, ou às vezes não perder nada. Você que é um punter, não. Muito provavelmente você vai querer deixar correr até o final. Uma cotação de 1,20 contra uma seleção da Geórgia que tende a se segurar até o final, não é uma cotação legal. Porque se a gente colocar aqui numa situação de 5 jogos entre eles, eu vejo a Geórgia segurando um empate em 2. Se defender muito bem, eu vejo. Se só pensar em defender, eu vejo. Então essa cotação de 1,20 não me parece legal para você que quer apostar na Espanha para deixar correr até o final. O que eu faria é tentar buscar uma cotação mais alta. Se a Geórgia vem com uma proposta de se defender, caso ela consiga fazer isso até os 70, tenta buscar uma aposta a favor da Espanha com uma cotação mais alta. Mas a Espanha saiu com 5 minutos de jogo, fez um gol. Paciência. A oportunidade não era para você, era para outro tipo de método, para outra pessoa, para outro apostador, outro trader, tá bom? A gente não precisa clicar em todos os jogos. Não fazer nada também é fazer alguma coisa, né? Se você não fizer nada, você já está protegendo o seu capital, ok? Então, para mim é um jogo sem firula, para não ficar perdendo muito tempo aqui, só tem um caminho. Para você trabalhar gols aqui, você precisa olhar para o time da Geórgia. Se a Espanha sair na frente, a Geórgia começou a sair para o jogo, pode ser um cenário interessante para gols. Apesar da Espanha ter perdido gol pra caramba contra a Albânia quando estava vencendo,
deve acontecer mais ou menos esse mesmo cenário. A Geórgia atrás, vindo para cima, a Espanha tendo espaço para contra-atacar. Mas aí você tem que observar quando a Geórgia vai fazer isso, tá bom? Para mim, é muito provável que a Espanha consiga vencer esse jogo. Atenção, não tô te falando para entrar numa cotação de 1,20. Eu, como um trader, posso trabalhar 1,20, às vezes fechar 1,22, ficar 30 minutos exposto, fechar minha posição no segundo tempo, não ter vontade de entrar, a Geórgia vence o jogo e vai ser um jogo super tranquilo. A gente não tem que inventar moda aqui, né? Eu não te aconselho a trabalhar uma cotação de 1,20 deixando correr até o final. A Inglaterra eu tenho minhas dúvidas, eu vou deixar como correção de preço de maneira protocolar, tá? Juro pra vocês, eu tenho minhas dúvidas aqui, eu não duvido que a Inglaterra possa se complicar contra a seleção da Eslováquia. Principalmente se a Eslováquia se fechar de fato, né? Na Copa América, nós temos uma situação peculiar aqui. Porque o México tem 3 pontos, o Equador tem 3 pontos. Então, num grupo onde a Venezuela era geralmente o patinho feio da família, né, a ovelha negra da família, a Venezuela é líder. E a Venezuela joga por um empate contra a Jamaica para poder se classificar na liderança. Lembra que eu comentei com vocês no primeiro jogo contra o Equador? Olho nessa Venezuela. A Venezuela trocou de treinador, estava jogando um bom futebol. Não dá para levar em consideração só o preconceito que a gente tem na Venezuela por conta da história antiga, a história recente até da Venezuela. A Venezuela tem um time bom, organizado e bem treinado. E não é à toa. Venceu o Equador e venceu o México. Agora, contra a seleção, entre aspas, mais acessível do grupo, ela, que era para muita gente a seleção mais fraca do grupo, joga por um empate para se classificar na primeira colocação. E isso joga esse jogo do México com o Equador um jogo maluco, né? Porque nesse momento o Equador tem aqui a segunda colocação, por conta provavelmente de critério de desempate, mas o México vai para cima e o Equador também não pode ficar só esperando. Então é um jogo interessante, eu vou olhar aqui pro over 1,5 e óbvio, coloco como uma possibilidade para correção de preço, né? Um jogo extremamente parelho, olha isso. 2,75, 2,70. Já em Venezuela e Jamaica, como a Venezuela não precisa da vitória, para aposta seca, eu não vou te aconselhar a trabalhar a favor da Venezuela, ela não precisa vencer. Agora, no trade, ao vivo, se você encontra uma Jamaica não jogando bem, porque a Jamaica também precisa da vitória para se classificar, mas vamos ser sinceros, mesmo com a vitória, a Jamaica teria que fazer aqui algo quase que impossível para buscar uma classificação, tirar um saldo absurdo. Então, a Jamaica, apesar da Venezuela não precisar da vitória, a Jamaica já está praticamente eliminada. Então, pode ser que a Venezuela consiga, sim, a sua vitória por aqui. Eu vou botar como correção de preço. Se você encontra uma Jamaica meio que ignorando a competição, pode ser um cenário interessante, sim, pensar numa possibilidade de trabalhar contra a Jamaica. Lembrando, Copa América não tem melhores terceiros colocados, somente os 2 primeiros passam e já vão para as quartas de final, não tem oitavas de final na Copa América. Beleza? Vamos ao nosso resumo do Campeonato Brasileiro nessa 13ª rodada. 13ª rodada, né? Tô fazendo confusão não. É isso mesmo, 13ª rodada. Claro que tem alguns clubes que ainda não disputaram algumas rodadas atrasadas, mas essa, protocolarmente, é a 13ª rodada. Vamos para o nosso PDF de apoio falar sobre Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Primeiro de cara, o Galo é favorito pro mercado. Mas, dentro de casa, o Galo só venceu uma partida. Uma. Então, liga aí o sinal de alerta, tá? O Atlético Goianiense, ele joga de uma maneira peculiar. Também não é uma equipe que venceu muito fora de casa. Uma equipe venceu só 2, mas é uma equipe que joga fechada para contra-atacar. Foi assim que venceu o Fluminense, né? Talvez uma das vitórias mais importantes fora de casa. Vamos pegar os jogos fora de casa aqui do Atlético Goianiense, os últimos, né? Venceu o Fluminense por 2-1, empatou com o Cuiabá, perdeu para o Juventude e venceu o Vitória. Isso no Campeonato Brasileiro, né? O Galo, dentro de casa, se não me engano, o último empate foi contra o Fortaleza, perdeu para o Palmeiras 4-0, estava com um homem a menos, o Hulk foi expulso, empatou com o Bahia, e aí são essas 3 aqui que mostram o radar esportivo. Vamos ser sinceros, o Fortaleza não é um time ruim, o Palmeiras vai disputar por título até o final, e o Galo tinha um homem a menos, e o Bahia hoje, para mim, top 3, top 2 ali de futebol praticado no Brasil. Então o Galo não tá fazendo muito bonito em casa, mas os times que ele enfrentou também foram times complicados, né? O Atlético Goianiense tem um estilo peculiar, então é basicamente uma conta de matemática. O Galo vai contar com o retorno do Hulk, vai poder jogar o Hulk nesse jogo? Primeira continha que você tem que fazer, é um cara muito importante. Segundo, se o Galo vai jogar de maneira propositiva, o Atlético Goianiense contra-ataca com frequência? Não. O Atlético Goianiense tem dificuldade para contra-atacar, então pode ser um jogo interessante para ficar de olho contra o Atlético Goianiense ou a favor do Galo, no trade. Agora, se o Atlético Goianiense consegue buscar o contra-ataque ou se o Galo quer fazer o time do Goianiense sair de trás
para fazer um jogo mais reativo também, e aí pode ser um jogo de trocação, aí eu tô fora para trabalhar o mercado de match odds, eu olharia só para o mercado de gols. Como o Atlético Goianiense não tem marcado tanto fora de casa, olha, falou em marcar em metade dos jogos fora, é um jogo também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para over, né? Os últimos jogos entre eles, na casa do Galo, 2-0 pro Galo, 4-1 e 3-1. Até que não foi um jogo tão under assim. Então, se for para escolher o mercado de gols, olharia para um cenário aqui de over 1,5, talvez com uma cotação um pouco mais alta. Se você é um punter, eu até penso numa vitória do Galo se tiver com o Hulk. Não sei se o Hulk vai estar disponível, deixa eu conferir aqui se já tem escalação provável dessa 12ª rodada. Tem. Hulk provavelmente, Hulk, Cadu e Paulinho provavelmente no ataque. Então, quem sabe, com uma cotação um pouquinho mais alta dá para ficar de olho sim numa possível vitória do Galo. Fortaleza e Juventude. Fortaleza acabou de vir de uma vitória contra o Palmeiras por 3-0. E aí, obviamente, ganha uma moral muito grande, mas é uma equipe que não está vivendo uma boa fase no geral, né? Tá na 11ª colocação. Dentro de casa, o Fortaleza não perdeu nenhum jogo, mas quando a gente pega no cenário fora de casa, por exemplo, Fortaleza venceu apenas uma partida. Então tem que balancear um pouco, porque senão não vai brigar por muita coisa esse ano. Mas é um time muito bem treinado. Dentro de casa, como eu falei, não perdeu nenhuma, e fora de casa, talvez não seja a melhor situação para o Juventude. Quando o Juventude enfrentou o Flamengo agora, recentemente, e eu comentei que o Flamengo poderia se complicar, é porque dentro de casa, eu desconheço uma equipe, talvez o Atlético Paranaense, que seja tão chata em casa como o Juventude. É impressionante. Mesmo o Flamengo tendo saído na frente, o Juventude conseguiu no segundo tempo incomodar muito. E já era para ter saído o segundo gol do Juventude muito tempo antes. O gol acabou saindo no final, mas o Rossi talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, o goleiro Rossi. Então o Juventude é um time extremamente chato em casa. Fora de casa não é um time assim que tem demonstrado tanta força. Então é um Fortaleza que joga muito bem em casa e um Juventude que joga muito mal fora de casa. Tem tudo para ser mais uma vitória do Fortaleza, a não ser que ele se complique, ou a não ser que o Juventude escolha fazer um jogo um pouco mais recuado para começar a pontuar fora. E não é nenhuma vergonha isso, tá? Tentar fazer um jogo reativo fora de casa, já que você tem um padrão de qualidade muito alto dentro da sua casa, você vai pontuando teoricamente fora, você vai pontuando teoricamente em casa e tenta também somar um ponto quando dá fora de casa, né? Então para mim é um jogo para correção, mas eu não duvido que em alguns momentos o Fortaleza possa ter domínio do jogo aqui. Grêmio e Fluminense estão vivendo talvez a pior fase no campeonato até agora, não sei se dá para ficar pior do que isso. Dá sempre para ficar pior, mas a fase é muito ruim. O Grêmio mantém o Renato Gaúcho, passa uma imagem de confiança de que vão sair dessa, né? O Grêmio não está podendo jogar no seu estádio, acho que ainda joga no Couto Pereira, não tenho certeza. E o Fluminense vai jogar fora de casa depois de uma derrota em casa para o Vitória, logo depois da demissão do Fernando Diniz. E assim como eu falei naquele jogo contra o Vitória, eu falo agora contra o Grêmio. Ainda é uma equipe acostumada a jogar com o estilo do Fernando Diniz. Tem sempre o cacuete de não dar chutão, de tentar sair jogando, de chamar o adversário para cima. E aí do nada entra o Marcão, que já foi jogador do Fluminense, tem história no clube e que provavelmente vai tentar implantar um jogo diferente. Então demora para fazer uma transição de estilo de jogo. Assim como o estilo do Diniz demora, sair do estilo do Diniz também tende a demorar. Então é bom ficar de olho nisso. Para mim é um jogo para correção de preço. Não vou inventar moda por aqui, porque são duas equipes que estão numa fase muito ruim. Jogo pro ao vivo, tá? São Paulo vem de uma boa vitória contra o Criciúma, mas enfrenta hoje, para mim, uma das equipes mais fortes do Campeonato Brasileiro. Bahia teve no Maracanã para enfrentar o Flamengo e simplesmente tomou conta do jogo. Tudo bem, Flamengo venceu, né? Um gol de oportunismo ali do Davi Luiz no final do jogo. Não tô falando aqui que o Flamengo não tem mérito, tem sim, mas o Bahia controlou praticamente o jogo inteiro. Então o São Paulo vai jogar contra uma equipe que gosta de ter a bola. E mais uma vez o São Paulo vai enfrentar o seu ídolo, né? Seu ídolo Rogério Ceni, que tá treinando muito bem o Bahia. O Bahia tem um estilo de jogo muito próprio e para mim, São Paulo pode se complicar por aqui sim, porque o Bahia, contra qualquer equipe hoje no Brasil, pode complicar a vida de qualquer equipe. Óbvio, não vai ser sempre, né? Mas tem jogado um futebol muito legal. Parem um pouco para ver, reparem, se você tiver oportunidade, repara no futebol praticado pelo Bahia, que é uma situação bem diferente do que a gente está acostumado atualmente. Tá? Então, leva esse jogo para ao vivo, cuidado para não fazer uma análise rasa, porque o Bahia é sim um time chato. Se o São Paulo conquistar 3 pontos aqui, vão ser excelentes pontos conquistados, vão fazer muita diferença lá na frente para os objetivos do São Paulo, tá? Lembrando que o São Paulo é favorito, mas a gente consegue perceber que a equipe dentro de casa só venceu metade dos jogos, né? Eu até gosto de pensar no cenário de over 1,5 aqui, tá? E não duvido de um ambas marcam.
São Paulo conseguiu sofrer gol do Criciúma, então eu não duvido que o São Paulo também consiga sofrer gol do Bahia por aqui, tá? Falando em Criciúma Internacional, jogo extremamente parelho, não dá pra fazer uma análise assim tão aprofundada. Eu sempre comento e elogio, né, um ambiente hostil que o Criciúma consegue fazer na sua casa. O Internacional vem de derrota contra o Galo. Fora de casa, o Inter tem 2 derrotas e 3 vitórias, é um time que empata pouco, mas que também sofre poucos gols. E em casa, o Criciúma venceu apenas uma partida, né? Então ainda não conseguiu produzir nesse ambiente hostil uma vantagem muito grande. Para mim, um jogo ao vivo para trabalhar a correção. Flamengo e Cruzeiro, o Cruzeiro vem de vitória e o Flamengo vem de derrota. O Cruzeiro a 4 pontos do Flamengo, dependendo de um confronto direto para entrar no G4, para se aproximar do momentaneamente líder do Campeonato Brasileiro. Das últimas vezes que eles se enfrentaram no Maracanã, o Flamengo empatou 1-1 com o Cruzeiro, 3-1 vitória e 1-0. No geral, o Cruzeiro não vence o Flamengo aqui desde 2018, na Libertadores. O Cruzeiro vem tendo dificuldade contra a equipe do Flamengo, mas é um Cruzeiro diferente agora, né? Bem treinado, um time que está investindo pesado e, obviamente, está dando resultado. Se a gente colocar aqui no PDF de apoio também, a gente consegue perceber que é um Cruzeiro que tem um pouco de dificuldade fora de casa, só venceu uma partida, não sai tanto na frente do placar. Já o Flamengo abriu o placar em 80% dos jogos, só perdeu aqui como mandante pro Botafogo, mas é uma equipe que tem sofrido gol em quase todos os jogos. Então, de novo, não duvido que o Flamengo possa tomar gol aqui. O ambas marcam tá exageradamente alto, tá? Então, duvidando mesmo que o Flamengo possa tomar gol, eu não acho assim tão difícil. Não duvido de um over 1,5 também. E olha que a cotação não tá ruim, pode melhorar durante o jogo. E eu tomaria cuidado com essa cotação do Flamengo em 60, porque o Flamengo ainda está remendado, tá? Muitos desfalques por conta da seleção. Então é um Flamengo que pode se complicar. É claro, depende da postura do Cruzeiro. Se o Cruzeiro quiser jogar só recuado, aí ele vai ter que explorar muito bem os contra-ataques, porque o Flamengo tem zagueiros interessantes também, né? A própria permanência do Fabrício Bruno ajuda muito o Flamengo em relação a essa composição, né, dos contra-ataques. Deixa eu só ver se nesse jogo... o Bruno Henrique é dúvida nesse jogo, pode ser que não jogue, né? Mas Fabrício Bruno e Léo Pereira devem compor a zaga aqui do Flamengo. Devem, né? Então dá para ficar de olho se o Cruzeiro jogar muito recuado em algo a favor do Flamengo durante o jogo, no trade, mas essa cotação do Flamengo, para mim, pelo momento do Cruzeiro, ela pode até estar do justo para cima, tá? Que ela devia estar. Ela podia estar 1,80 na minha opinião, acho que ela poderia estar. E é um Flamengo com muitos desfalques ainda, né? E para finalizar, nós temos o Vitória, que vem de uma excelente vitória contra o Atlético Paranaense, que demitiu o Cuca, e o efeito do Campeonato Brasileiro, demita um treinador e conquiste 3 pontos, não funcionou. Nem no Fluminense, nem no Atlético Paranaense, né? Demitiu o Cuca e ficou 2-0 para o Cruzeiro fora de casa. A gente sabe que jogar fora de casa não é o forte do Atlético Paranaense. Ele até começou com uma boa vitória para cima do Palmeiras, mas de lá para cá nada muito diferente do que a gente já está acostumado. O jogo também, na minha opinião, para correção de preço, jogo bem parelho aqui. Acho que não tem muita informação para a gente tirar desse jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vitória vem de 2 vitórias seguidas em casa. O Atlético Paranaense não vence há 3 partidas. Vitória até sai na frente com um pouquinho mais de frequência. As duas equipes sofrem bastante, né? Principalmente o Vitória em casa. Então, quem sabe, né? Uma situação para over 1,5, mas toma um pouco de cuidado, trabalha esse jogo ao vivo. Na Série B, o Avaí, que vem muito bem, né? Em caso de vitória, tende a se tornar líder isolado, pelo menos até o jogo do América. Joga contra o Amazonas. O Avaí em casa tem 4 vitórias e apenas uma derrota, e o Amazonas fora de casa não venceu nenhuma. Então é favorito o Avaí, na minha opinião, né? O Paysandu enfrenta o Operário muito bom time, fora de casa um dos melhores visitantes até aqui, e o Paysandu como mandante só tem uma vitória, mas não perdeu nenhuma, são 4 empates. Então é aquele tipo de jogo que tem até um potencial para ser under, né? Só que é difícil colocar um jogo under no Paysandu porque ele participou ali dessa pirotecnia contra o Ituano aqui de 5-3. Dá sempre um medinho, né? E aí nós temos Guarani e Ponte Preta. Para quem não sabe, esse aqui é um dos maiores derbys, uma das maiores rivalidades do Brasil. Eu sei que fica concentrado ali em Campinas, no interior do estado de São Paulo, mas é um negócio absurdo, né? A gente tem hoje muito a ideia do Grenal, do Corinthians e Palmeiras, a gente tem muito essa ideia de Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Bavi, mas cara, é porque não é um negócio nacional, mas é uma rivalidade absurda, de ódio puro, né? Não devia ter isso, mas tem. Então, é um jogo para se trabalhar ao vivo. Se abraçar uma das duas equipes aqui não vale a pena. Por mais que o Guarani esteja no momento mais difícil, dentro de casa só venceu uma partida. A Ponte Preta fora de casa não venceu nenhuma. No geral, a Ponte Preta até está melhor colocada, mas não dá para abraçar nenhuma das duas equipes. Para mim é um jogo parelho. Os últimos jogos entre eles, 1-0, 1-1, 1-0,
0-0. Aí de vez em quando tem um jogo over. 3-0, aí lá embaixo um 3-1. Mas na maioria das vezes é um jogo under com muitos cartões. Então fica de olho nisso daqui que pode ser uma oportunidade, tá? Oportunidade de jogo para cartão principalmente, quiçá até possibilidade de cartão vermelho, tá bom? Nas opções de jogos complementares, né? Colocamos aqui como favorito que pode se complicar o São Paulo, provável vitória do favorito ali no jogo da Espanha, os jogos para correção de preço de maneira protocolar, quase todos que a gente falou, né? Aqui nos jogos complementares, 6 horas da manhã, K-League, Coreia do Sul, praticamente os dois líderes da competição aqui se enfrentam, né? Tem na China o Shenhua, acho que é assim que se fala. De vez em quando eles trocam de nome, os times lá, por conta desses problemas com a empresa. Também tem o Taishan, que acho que trocou de nome também recentemente. Na Finlândia tem o Helsinki, que hoje não é um time assim que está disparado na liderança, mas é líder, né? O KuPS e o Vasa têm a mesma pontuação. Voltaram os jogos da Eliteserien, né? O Rosenborg enfrenta o Viking. Temos Copa do Chile com o Palestino entrando em campo. Também tem o Colo-Colo entrando em campo. E na Islândia, o Viking Reykjavik, esse sim, líder isolado da Premier League da Islândia. Esses são jogos complementares. Eu não estou aqui indicando você de fazer nada e tudo mais. É só para você saber que existe, saber que tem, para complementar possivelmente a sua grade. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por mais essa companhia aqui no nosso planejamento diário de trabalho. Eu vejo você amanhã. É o último dia do mês, então gosto sempre de lembrar para você, não é o dia que você vai resolver todos os problemas do seu mês. Você está no mês ruim, você trabalhou mal, anota, verifica o que você pode melhorar para o próximo mês, não tenta recuperar tudo num dia só. Se você está no mês bom, tenta não fazer uma cagada logo no final do mês, já me aconteceu, é ruim demais, né? E, obviamente, trabalhe de maneira segura, aproveitando sempre as oportunidades da sua metodologia. Perfeito? Vejo você amanhã, um grande abraço e até a próxima.